Muito bem, pessoal, vamos falar um pouco a respeito da educação escolar indígena, mas antes de nós entrarmos nesse tema especificamente, eu queria falar para vocês a respeito da educação escolar que veio antes da educação escolar indígena, a educação escolar que nós a conhecemos como integracionista, que atendia a alguns alunos indígenas. Antes de mais nada, é preciso que você entenda que essa educação escolar, apesar de ela, em algum momento, atender a estudantes indígenas, ela não era voltada especificamente para os alunos indígenas. Com raríssimas exceções, você tinha, por exemplo, missões católicas que atendiam alunos indígenas em forma de internato. Mas é interessante também você saber que o currículo dessas escolas eram também currículos integracionistas. E por que se chama, nós a chamamos de educação escolar integracionista? Porque naquele momento, até a década de 60, 70 do século passado, era a política do Estado a integração do índio à sociedade nacional. Você tinha um corpo legal, você tinha um conjunto de leis que diziam claramente que o índio ele tinha que ser integrado à sociedade nacional. Um exemplo disso é o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 1973. Então, o que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que essa educação escolar integracionista, nesse período, foi utilizado como uma ferramenta de integração. Então, ela chegou em diferentes comunidades, a diferentes povos e atendia a estudantes indígenas com um único objetivo, de integrar o índio à sociedade nacional. E para integrar o índio à sociedade nacional, era papel da escola também fazer com que o índio não falasse a sua língua materna, abandonasse a sua religião, por exemplo, aspectos culturais. A escola trabalhava muito forte. É por isso que essa educação escolar ela ficou conhecida como integracionista. Mas eu preciso te dizer que até esse momento a educação escolar indígena, como nós a conhecemos hoje, legalmente ela não existia. Você tinha uma escola que era integracionista e que atendia alunos indígenas. Essa escola ela tinha ao menos 3 características básicas. Ela tinha um conjunto legal que sustentava ações integracionistas na escola. Ela tinha um corpo teórico, ou seja, o conhecimento que era produzido na academia também era no sentido de integracionista. E essa escola integracionista, ela era formada, ou seja, tinha um corpo docente que também agia no sentido de integração do índio. Nós não tínhamos, nesse período, o corpo de professores indígenas como nós temos hoje. Então, essa educação escolar, ela funciona, ela é muito forte, digamos assim, até a década de 1960, 1970. É nesse período que há uma quebra de paradigma da educação escolar em contexto indígena. É nesse período, 60, 70 do século passado, é que começa aí a trazer uma discussão, e essa discussão é trazida pelos próprios índios. Aí você tem um embrionário já da educação escolar indígena. Então, é nesse período que surge o movimento indígena, e esse movimento indígena ele vai trazer para o centro do debate, das discussões, uma educação que possa ser, digamos assim, que possa dar conta dessa diversidade linguística, cultural, indígena que existe no Brasil. Tá certo? Mas isso é tema para a nossa próxima aula.